Olá, boa noite. Me ouve? Acho que sim, né? Boa noite. Boa noite, queridos seguidores que estão entrando. Acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Boa noite. Prazer em recebê-los na nossa primeira live do ano. Vamos tirar algumas dúvidas sobre constelação familiar. Boa noite para quem entra. Boa noite, Geraldo. Foi um convite aí. Boa noite. Opa, boa noite, minha querida. Que prazer, Geraldo, receber você aqui na nossa página Família Ponto Neuro. Prazer é todo meu. Nossa Senhora, que felicidade. Que beleza. Geraldo, seja muito bem-vindo. Primeiramente, em nome da Mel, que é minha parceira aqui da nossa página, a gente quer agradecer muito a tua disponibilidade, a tua parceria desde o começo, tá bom? Ok. Queria dar boa noite aqui para os seguidores que estão entrando. E primeiramente eu queria te apresentar para os nossos seguidores, tá bom? Para quem não sabe, o Sim. Geraldo Mesquita, ele é terapeuta quântico e sistêmico. Precisa de uma outra live para você explicar tudo isso, né, Geraldo? É porque hoje ele vai falar sobre constelação, né? Geraldo trabalha com formação de constelação com bonecos e com desenhos. Trabalha com psicodrama interno transgeracional. Que mais? Dinâmica energética do psiquismo, terapeuta floral. Ele tem experiência em Portugal, Espanha, Inglaterra e Suécia. É isso, Geraldo. E Amém. isso. E a gente se conheceu de uma maneira muito interessante. Nessa época de pandemia, a gente se conheceu online, a gente não se conhece ainda pessoalmente, né? Eu tô para ir para Fortaleza para a gente se conhecer pessoalmente, né, Geraldo? Sim. E eu fiz um curso, aliás, estou terminando ainda, de constelação familiar com o Geraldo, e aí surgiu essa ideia da gente fazer essa live, porque eu comecei a postar algumas coisas sobre constelação familiar, e alguns seguidores começaram a me perguntar, Lívia, o que é constelação familiar que a gente ouve tanto aqui no Instagram, tantas pessoas postando? Então, o Geraldo veio aqui contar um pouco pra gente o que é constelação familiar, que a gente tanto ouve falar hoje em dia, né, Geraldo? Isso. Excelente oportunidade, né? Isso. Então, Vamos lá, Geraldo. pode? O que é constelação familiar? Vamos lá. Então, assim, eu vou pegar não a etimologia da palavra, mas o conceito, né? A gente fala de constelação, miríades de estrelas, familiar, família, né? Então você imagina que dentro do nosso núcleo familiar, cada estrela, cada membro representa uma estrela. E aí nós temos os grandes máximos, que é o Sol e a Lua, representando o pai e a mãe. E todas as outras estrelas, né, ou que já passaram, ou que estão aqui, elas irradiam uma energia, digamos, irradiam uma personalidade que incide em você, incide em mim, e essa personalidade que incide, né, com a sua experiência, sapiência e muitas vezes, que é o que busca a terapia da constelação familiar, né, é a distorção.
O que que um pai, uma mãe, um avô, né, um ancestral, ele incide em cima de nós, nas suas positividades e nas suas negatividades, né? E a gente continua reproduzindo as atitudes deles, né? Aí eu vou dar um segundo passo, que é o seguinte, que quando nós reproduzimos as atitudes distorcidas de um membro familiar ou de vários deles, na realidade a gente, me desculpa o que eu vou dizer, mas a gente está sendo pouco inteligente. Porque, na realidade, a gente está só reproduzindo, a gente não está utilizando toda a nossa corporificação, toda a nossa consciência, todas as nossas questões emocionais para fazer melhorado ou para fazer diferente. Quando a gente reproduz a nível de autoridade, né, eu tenho um pai, reproduzo o mesmo local de autoridade do meu pai, porque eu estou simplesmente obedecendo, a gente termina tendo relações pobres, porque você e escassas, porque você não mergulha dentro do que você é. Eu sou Geraldo, eu sou filho de um pai e de uma mãe, mas eu não sou eles, né? Eu tenho algo muito maior dentro de mim e eu não reconheço isso porque eu estou espelhando ainda uma relação com meu pai. Ah, meu pai era flamenguista, então eu também tenho que ser, ou então tenho que ser o contrário, tem que ser o Vasco, né, para combater o meu pai, né, para rivalizar. Então essa relação, né, de espelhamento termina sendo uma relação muito pobre para o download de hoje. Né? Eu tenho 45 anos, muitas coisas já aconteceram, muitas águas já passaram, e aquela experiência que meu pai, minha mãe, meus ancestrais tiveram foram super válidas para a época deles. Para a minha época, já é outra experiência, né? Já é outro tipo de relação. Né? Era para ser, na verdade, né? Porque tudo é uma lei natural de evolução. Né? Você vê, nós somos uma civilização extremamente tecnológica, mas ainda estamos arraigados nas experiências do passado. Né? Basicamente isso. Ótimo. Acho que já deu para começar a clarear aí quem nunca ouviu falar em constelação familiar, né? E a gente ouve muito falar em constelação com bonecos, né? O que é especificamente a gente fazer uma sessão de uma constelação com bonecos? Então, é a parte que mais me agrada. Primeiro, pelo movimento do hoje, que nós hoje estamos numa pandemia e as pessoas precisam de ajuda, né? A constelação com bonecos, ela tem uma particularidade que é a sinergia entre o terapeuta e o seu cliente, paciente. Né? Você tem um local de extrema confiança, porque são duas pessoas. Né? A gente trabalha dentro da constelação com bonecos o aspecto do trauma em si, né? Do que a criança viu, produziu de uma forma distorcida. Muitas vezes ali o que sai de conteúdos é completamente surpreendente, é uma visão completamente sistêmica. Quando a gente aprende na constelação familiar o que é uma visão sistêmica, a gente termina trazendo essa visão, né, para a terapia em si, e amorosa, no sentido de um entendimento, porque o trauma ele é uma grande lição, certo? Só que a gente fica aferroado à dor, porque o trauma dói. Né? Tem traumas terríveis, tem traumas que são super leves, que a gente nem sabe que são traumas às vezes. Mas a gente, quando é que é trauma? Quando a gente repete, vê aquelas situações se repetindo, aquela velha história, né, que uma pessoa chega com você e diz, isso sempre se repete nos relacionamentos, no financeiro, né? E aí a gente, na constelação com bonecos e desenhos, a gente ressignifica tudo isso. A gente vai tendo um olhar mais de compreensão, mais liberto, e esse olhar começa a fazer com que você perceba uma mudança. Essa mudança é gradual, é homeopática, mas é para ser dessa forma porque a gente não aguenta grandes mudanças. Tem que ser algo que você comece a olhar, a compreender, a sustentar, desde o âmbito pessoal do trauma infantil até os traumas relacionados à família, e aí em algum momento a gente entra para uma constelação que vai para a astrologia, que a gente vê o que é essa alma, né? O que essa alma veio fazer aqui, a minha alma. O que é a minha alma? Que é para além do Geraldo.
né? É para além da identificação do que a família é, do que meu pai foi, do que eu mascaro ser, porque essa personalidade que a gente absolve, que é o Geraldo, né? Ele é um espelhamento daquilo que meu pai e minha mãe, ou pais substitutos, é, achavam que era. Né? Ah, o Geraldo é um menino bom. Aí eu começo a criar um mascaramento que eu sou um garoto bom, né? Um homem bom. Mas será que é só isso mesmo? A gente viu agora né, nesse Big Brother, as pessoas falam que é bobagem o Big Brother, mas se você olhar o quanto que a gente pode entrar dentro de uma casa, ser cerceado dentro dessa casa, né, e ter inputs ali que trazem seu trauma, como aconteceu com essa moça, a Carol com K, e hoje eu quero frisar aqui que ela fez um grande serviço para a gente, mostrar uma crueldade humana. Todos nós somos capazes de ser tão cruel, ou até muito mais cruel do que ela fez. Né? E aí a gente não pode. E isso, aquilo dali ela evidenciou o trauma dela. Ela falou em algum momento que ela teve uma relação dificultosa com o pai, que ela sempre foi rechaçada. Então, esses olhares sistêmicos, peraí, ninguém solta um veneno ou solta qualquer qualidade que isso, se não tiver internalizado dentro dela. Né? E muitas vezes a pessoa. Em uma entrevista, eu tenho acompanhado bastante, e em uma entrevista dela, ela diz assim: eu descobri isso em mim. Se eu não tivesse ido para essa casa, não tivesse vivenciado essa história, ela nunca teria sabido que ela suspeitava, ela tinha uma intuição que tinha uma animosidade. Ela fala em animosidade, né? Mas ela disse que nunca tinha percebido o quão isso a afetava, né? O quanto isso era muito maior, muito mais tóxico, né? Então, ela se arrepende, mas eu acredito que ela tenha dado um grande presente para nós. E aí eu peço, assim, até encarecidamente, vamos olhar essa menina como uma pessoa que a gente precisa apoiar. Ela foi cruel, nós somos cruéis mesmo, nós temos essa dualidade, essa polaridade, e condenar é estar no mesmo local da crueldade, mas entender é muito mais gostoso. Você falou uma coisa muito interessante, né? Porque é uma questão de autoconhecimento, né? Essa moça, ela passou a se perceber. E quando a gente faz uma constelação com bonecos, e aí eu sei porque eu tive essa experiência com você, né, Geraldo? Porque antes da gente começar a fazer o curso, a gente também constela para a gente viver essa experiência, a gente começa a se perceber, né? Porque quando a gente está ali naquele momento da sessão terapêutica e que a gente começa a constelar e colocar os bonecos em posição, são bonecos mesmo, né? Para quem não Sim. sabe, ou qualquer outro objeto que a gente tenha em casa, e a gente começa a representar as pessoas, a família ou qualquer outra coisa, e a gente começa a visualizar aquela cena que a gente viveu na infância ou em determinada situação da vida, e a gente começa a se autoconhecer e se perceber. Então, quem não teve essa experiência de constelar, vale muito a pena e eu indico muito, né, Geraldo? Eu indico Desculpa, pode falar. Pode falar. E eu indico uma ótima terapeuta, né? Uma pessoa maravilhosa chamada Lilian Chandler, para fazer o trabalho com ela. Né? Ela já está super apta a fazer. Mas, enfim, nós viemos aqui para fazer isso, Lilian. A gente não veio solto. Né? Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena. Isso já é um clichê, mas é uma verdade. Nós viemos aqui para vamos dizer, fazer o crescimento e ajudar essa consciência humana a ter mais elementos, mais ferramentas, né? A poder dizer assim, Lilian, como é que você resolveu a sua dor primal, a sua dor lá da infância, a sua dor do seu trauma, e você poder ensinar. Nós todos aqui somos alunos e professores. Né? Cada vez que a gente faz uma constelação, é uma beleza de aprendizado, é um crescimento enorme. Né? E desperta em nós a compaixão, desperta em nós os vínculos, né? Desperta em nós um aprendizado no sentido de que eu posso melhorar. E as histórias são muito parecidas. Né? A minha história, da sua, da pessoa que está lá na África, do outro que está na Noruega, não tem diferença nenhuma. Né?
Nenhuma, nenhuma. Todos nós só queremos ser aceitos e amados. E respeitados, na verdade. Porque, na verdade, as relações familiares são muito parecidas, né? As mães se relacionam de uma forma muito parecida com esses filhos. Então, quando a gente está ali naquela constelação familiar, as coisas são muito parecidas, né? Tem uma seguidora perguntando se precisa necessariamente ser conduzido por um psicólogo. O Geraldo não tem formação de psicólogo, na verdade, né? Ele é um terapeuta Isso. quântico e sistêmico, né, Isso. Geraldo? Na verdade, o curso de constelação familiar é um curso livre, né? Ele não é necessário você ser psicólogo. É muito importante que a gente saiba que existem outras formas de tratamento, de trabalho, que não seja só focado na psicologia e na psiquiatria, né? O trabalho de constelação familiar é transpessoal, não é um processo terapêutico. Não é psicoterapia, é um processo terapêutico, onde ele indica. Desculpa, eu me atrapalhei aqui. Vou reforçar de novo. Não é psicoterapia, é um processo terapêutico. Ele é um termômetro. Ele vai indicar, através do campo morfogenético, né, para onde que a pessoa tem que se direcionar, e essa pessoa que está fazendo o trabalho de constelação em grupo ou em boneco, é interessante fazer um trabalho terapêutico com um psicólogo, com um psiquiatra, ou com um terapeuta, nós temos excelentes terapeutas, né, com uma visão sistêmica bem alicerçada, né. Eu, particularmente, eu acredito que um trabalho de constelação familiar, em qualquer nível, ele seja interessante para quem está fazendo psicoterapia ou algum processo terapêutico, ou tenha um processo de autoconhecimento, religioso, energético, onde a pessoa linke com a sua alma, com a sua consciência, né? De repente, eu condeno muito, me desculpa se a palavra condenar é complicada, mas assim, pessoas que estão aqui sentadas, vou fazer um processo, vou ali fazer uma constelação. É muito complicado porque o campo energético fala. E aí você vem com verdades que estão dentro do seu trauma. E se você não tiver um bom amparo, uma boa sustentação, isso pode mexer fortemente com você. Então, assim, é perigoso, não é? É aconselhável que você esteja no processo terapêutico. É aconselhável que você esteja em algum momento que você tenha um alicerce, um continente, um apoio, né, que você possa tirar suas dúvidas. Não é fazer uma constelação e ir embora, né, e vai para sua casa. Mexeu no campo energético. Isso vai te afetar de alguma forma. Vai te gerar dúvidas. E muitas vezes esse campo ele atua tão fortemente que mexe com as pessoas que estão próximas de você. Tem uma pergunta aqui, né? Quando fazemos a constelação, o resultado é imediato? Depende. Depende muito. Tem pessoas, sabe, Lilian, que tem assim, que estão na pontinha da espada para ter um processo rápido. Tem pessoas que não, que merecem trabalhar mais, está muito centrada ainda no trauma, no ego, é caso a caso, certo? O que cura é o olhar. Se você tiver um olhar terapêutico em cima do teu trauma, aquilo vai te ganhar, vai te ganhar, vai ter ganhos, né, rápidos, né, no sentido que muda a consciência. Mas assim, eu em termos de segurança terapêutica, eu acredito que como a gente é como um músculo, sabe, Lília? A gente está exercitando o músculo há muito tempo, está muito forte esse músculo, e aí ele precisa de ter uma nova estrutura, então a gente tem que ir devagar, porque senão a gente retraumatiza. Certo? Então, assim, nem é sal e nem é doce. Tem que ser algo que não é uma explosão de consciência, tem que ser algo que seja estruturado, que possa alicerçar e a pessoa compreender. Né? É como se eu fosse chegar agora para todo mundo e dizer assim, Jesus Cristo era negro. E todo mundo vê a imagem de Jesus Cristo branco. Quer dizer, é algo que choca. Né? Então, e aí você está falando de uma verdade sua. Né? Então, você olhar para aquilo dali e de repente ver uma coisa que não é, que você acredita, tem que ter estrutura, tem que ter um ego estruturado para isso. E a gente vê, assim, a experiência que nós tivemos, né, Geraldo, durante o curso e as constelações que nós fizemos, às vezes uma sessão dura 30 minutos, às vezes 2 horas, né?
Às vezes Isso. aparece uma questão e é necessário que a pessoa, depois de uma semana, depois de 15 dias, um outro assunto que apareceu ali, uma outra questão que a pessoa precise constelar também. Então, cada caso é um caso, Cada né? Cada caso, história é uma história, cada né? história, apesar de que, quando eu digo assim, lá no fundo, todas as histórias são parecidas, mas a forma como eu vejo é como um cristal, ou então uma percepção de luz, né? Eu olho para o sol, eu vejo de um jeito, você olha para o sol, você vê de outro jeito, né? Então, são prismas, são de uma verdade que muitas vezes não cabe naquele momento, ou cabe em outro, e assim vai, como várias camadas de uma cebola. Tem cada vez que a gente tira uma, vai aparecer outra, vai aparecer outra. Né? Por isso que é importante ter uma sustentação, um acompanhamento, né? Olha que interessante. Quando eu faço uma constelação, e, por exemplo, eu levo ali para a sessão de constelação uma questão familiar que eu tenho com um determinado parente. Essa pessoa também está sendo constelada? Sim, por quê? Porque nós trabalhamos a nível energético, certo? Então nós temos informações dentro do nosso campo energético. Acho que travou um pouquinho a internet. Travou. Pronto, pode continuar, Pronto. voltou. Pronto. Então, assim, as informações que tem no meu DNA, as informações que tem no meu corpo energético, ele também pertence a meus ancestrais e a meus pais, as pessoas ascendentes. Né? Pode ser que pertença também a um irmão, a um primo e tudo mais, mas é fortemente ligado com a ascendência. E quando eu trabalho algo meu, eu estou trabalhando algo do meus ancestrais. Eu não estou falando de espiritismo, eu estou falando de ancestralidade dos meus ancestrais, porque eles têm a mesma informação no campo energético. Se eu tenho raiva, eu devo ter puxado de algum campo lá atrás de algum ancestral, ou muito próximo de um pai, de uma mãe, de um avô. Né? Existe uma ciência que chama epigenética. A epigenética ela vem do Bruce Lipton, um médico, cientista americano, em que ele fala que o DNA é uma via de duplo acesso, tanto interna como externa. Então eu recebo a luz do sol, que deixa a minha pele mais escura, aciona a melanina, né? Como eu também posso estar lá com menos sol e ficar mais clarinho, né? Mas ao mesmo tempo eu recebo um input, uma informação de um pai que é ansioso, né? E eu também, como filho, na minha psicologia, entre o amor distorcido de pai e filho, eu vou adotar essa ansiedade. Eu não tenho ansiedade. Então, por isso que a gente trabalha em cima de que todos os espelhamentos, perdão, é ilusão, é uma adoção. Eu adoto os sentimentos do meu pai e da minha mãe. Mas também é um local de aprendizado. Não tem nada de errado nisso. É um local só de... A gente vem aqui só para aprender. Né? Não é para julgar nem condenar. E é importante frisar, Geraldo, que a gente está falando de ciência, né? Quem me conhece sabe que eu sou especialista em neurociência. E na especialização de neurociência, a gente estuda muito essa questão genética, né? A gente leva nas nossas células, na nossa genética, as experiências da nossa família, né? Então, quando Sim. a gente fala disso, a gente está falando de ciência, a gente não está falando de nenhuma outra religião, a gente não está Não, falando de não. encarnação e nada disso, Não, né? É muito não, não. Até bom deixar isso tudo muito claro, né? sim, não, não. A gente está trabalhando com o inconsciente da família. A gente está falando da ideia de clã. O clã pessoal, o clã da família, o clã da mãe, o clã do pai, os clãs ancestrais, né? E a resolução daquilo que me afeta, relacionado à caminhada dessas pessoas, que eu sou um DNA, resultado de todos esses DNA, desculpa. E isso, em algum momento, eu aciono lá. Eu tive um tataravô que era comerciante.
está lá escrito no meu DNA, e através dos estímulos que eu tenho na minha infância, na minha adolescência, no colégio, eu vou acionar isso ou não, né? É, É pura... e aí a gente também entra numa questão até de doenças, né? Sim, A sim. questão das doenças, que a gente vê famílias de diabéticos, famílias de pessoas com câncer, Câncer, né? E a gente começa isso. a dar explicação para tudo isso, né? E tem É, uma se a seguidora gente... que isso, tem uma seguidora que mandou uma pergunta dizendo se a constelação ajuda nessa questão de doenças e doenças emocionais. Pronto. Toda doença, toda doença, ela tem um fundo emocional. Isso já fala a medicina chinesa, já fala a medicina ayurvédica, que são medicinas do Oriente que tem mais de 5.000 anos. A gente tem a nossa, na ciência de hoje, né, da ocidental, a gente tem a psicossomática, que fala muito sobre isso. Né? Inclusive, o trabalho de psicodrama interno transgeracional, a gente vê essas questões. Então, quando a gente adoece, principalmente as doenças sistêmicas, que essas que vêm de família, né, que são muitas vezes congênitas, né, elas têm um fundo emocional. Elas têm o DNA é acionado através de um pensamento, de um sentimento, né, de uma ação relacionada àquela pequena estrutura do DNA. Ela vai agir de acordo com a consciência da família. E o que liga bastante eu adoecer é um padrão de pensamento e sentimento. A minha avó era diabética e pode ser frugal, pode ser bobo, mas a minha avó era diabética, eu tinha uma ligação com a minha avó, estou falando de mim. Né, eu estou falando de mim. Eu tinha uma ligação com a minha avó e as atitudes da minha avó eu comprei. Inclusive, eu me ligo a ela na hora que eu adoeço, na hora que eu tenho uma diabetes tipo 2, né? Qual é a ligação? Que amor é esse? E se você fala de diabetes, você fala de amor, de açúcar, né, que tem uma relação com o arquétipo muito grande, né, do relacionamento, de como amar, né? E isso vai muito dentro da subjetividade. Um arquétipo, Lilia, ele tem 1.500 interpretações. Cada um do ser humano vai achar a placa par é universal, né? Só não sei nos países, né? No Brasil, né? É universal para a gente. Mas eu posso interpretar de um jeito que assim, o pare, mas não para agora, para daqui a pouco, para daqui a 5 minutos, né? Posso ainda continuar no sinal vermelho e atravessar com o carro. Né? Vai muito da subjetividade. E tem gente que é muito legalista, que para naquele momento. Né? Então, uma doença, né, ela vem com vários significantes. Diabetes é açúcar, diabetes é amor. Mas como que eu lido com o amor? Como que eu lido com essa amorosidade? Que forma que eu estou entendendo que é isso? Né? Enfim, vai muito da subjetividade, do que a criança interpretou das relações. Legal. Uma outra pergunta também que chegou aqui para gente, dos nossos seguidores. O que eu posso constelar? É só questões familiares ou não? Você vai constelar o que for melhor, o que está te acometendo naquele momento. Uma relação com o chefe, a prosperidade e a abundância, uma doença de um parente, né, sendo filho, né, ou tia, e você quer entender isso aí. Né? Onde você está permeando, que está te acometendo, pode ser constelado. Agora, invariavelmente, Lilian, vai cair no seio da família. Por quê? Porque foi lá que eu aprendi, onde eu me relaciono. Nossos primeiros professores são nossos pais, ou pais substitutos, ou avós, ou padrinhos. São essas pessoas que nos ensinam como nos portar no mundo. E aí, e você vai encontrar muitas pessoas parecidas com seus pais, com seus avós, no relacionar. Ressignificando isso. Ressignificando isso lá na origem, você consegue entender hoje. Né? Nós não somos um resultado aleatório do hoje. Tem uma construção lá atrás. E aí a gente precisa olhar para essa construção. Então, por exemplo, eu vou abrir um negócio. Eu posso constelar esse meu Pode, empreendedorismo? Posso. pode. Aí a gente vai para uma relação de como foi na infância que você teve a experiência com dinheiro,
né? O que que o dinheiro significa para você, né? O que que é esse empreendedorismo para você? Você quer sair de um local para ir para onde, né? E todo esse olhar é sistêmico. São todos os assuntos que permeiam a espiritualidade, né? A constelação é um belo leque de opções, né? De como se direcionar. Legal. O efeito da constelação online é o mesmo do presencial? O mesmo do presencial. Porque, na realidade, o que nós estamos fazendo com a constelação é uma leitura, né? E as histórias estão todas dentro do inconsciente. Quem vai puxar, o terapeuta ele é habilitado a entender para onde vai, qual é o protocolo, digamos, que não posso nem dizer protocolo, porque é tão sistêmico, tão energético, e a pessoa vai contando a história e a gente vai trazendo para onde que o inconsciente quer que trabalhe, né? Tudo vai sair da pessoa. Não existe nenhuma mágica, não existe nenhum nada disso. Toda a história está no DNA, no psiquismo da pessoa e a gente vai ressignificando esse local. Isso, e eu fiz tudo online. Eu posso dizer que dá muito certo, viu? Outra pergunta, Geraldo. A partir de que idade uma pessoa pode constelar? A gente trabalha com constelação... Desculpa, eu não entendi. A partir da adolescência, a partir da infância? Nós trabalhamos, no meu curso, eu trabalho com constelação, com bonecos e desenhos. Os desenhos é tanto para o adulto como para a criança. Então, dentro de um trabalho de desenho, quem é professor né, de escola primária sabe que você com desenho, com uma criança, muita coisa sai do conteúdo psíquico da criança. E aí você pode direcionar aquele pai, aquela mãe relacionada ao que está acontecendo com aquela criança. Então, a partir do momento que a criança sabe se relacionar, sabe falar, né, ela pode entrar na constelação com desenhos, com bonecos e desenhos, mas mais realmente com os desenhos, né? Porque o local do desenho, ele dá uma ressignificância muito forte. E a criança, ela vai falar, isso é material, quando a criança fala, quando traz o conteúdo, isso é material para o terapeuta, é material para o pai, para a mãe, diz, olha, ele está aqui expressando um sentimento e uma vontade. Ele só não sabe dizer verbalmente, mas ele sabe colocar isso no desenho. E aí o desenho é o espelho do psiquismo da criança. Eu acredito que uma criança, a partir dos 5, 6 anos, já pode. E a constelação com bonecos pode ser acrescentada com a criança, ele representar o pai, representar a mãe, né? Claro que uma supervisão de um terapeuta e ali dentro o pai e a mãe estando presentes, sabe? Para perceber que relação são essas. Joia. Geraldo, tem alguma relação da respiração, da meditação com a constelação? Olha, meditação e respiração são primordial em todo o processo de cura. Por quê? O que faz com que a gente congele, que adoeça, que congele os pensamentos, é a falta de uma respiração mais profunda. Uma respiração mais profunda, ela oxigena todo o nosso corpo. E tem outra coisa. O cérebro, ele se alimenta só de 2 elementos. Oxigênio e açúcar. Se você não tiver oxigênio e açúcar suficiente, você tem uma sinapse pobre. Você tem um pensamento pobre. Ou você tem um pensamento antigo, você não consegue fazer novas sinapses, novos pensamentos, novas ideias. Né? Então, o processo de respirar, um processo de meditar, a meditação traz a conexão com o mais interno, o silêncio interno. Nós hoje estamos acostumados a ser barulhentos, é TV, é música, e assim, né? Não preciso nem dizer a qualidade disso, mas assim, o quanto que nós estamos acostumados com as gritarias lá, os ruídos lá fora. E quando nós entramos num processo de meditação, você está entrando num processo de você com você mesmo. Essa meditação não precisa ser uma meditação parada, respirando. Você pode fazer uma meditação bem ativa, fazer uma academia, fazer um processo de que aumente sua frequência respiratória e cardíaca, e depois daquilo você sentar e relaxar. Isso é uma meditação. O que é meditação verdadeiramente? É você tirar todos os ruídos da cabeça.
Né? E eu vou até fazer um desafio agora. Um processo de meditação é você conseguir escutar a palma de uma mão só. Entendeu, Lilian? Entendi. O que é a palma de uma mão só? Dá um bug na cabeça e você não tem nenhum pensamento. Porque não existe isso. Aí quando você entra no processo de meditação, de chegar a uma consciência de qual é a zoada, qual é o som que a palma de uma mão só faz, você está no processo de meditação. Você esvaziou sua mente. Incrível. E aí né? É simples e gostoso. Porque aí você pode ir para as outras resoluções. Que a gente fica muito tempo na ansiedade, no medo, pensando nesses traumas, pensando nesse local. E aí a gente não tem espaço. A gente imagina que não tem. Tem muito espaço dentro da gente, muita informação, muitas novas tratativas, novas resoluções. O que mais nós temos são novas formas, só que a gente não quer. A gente E é quer mais, ficar... e é mais um ponto de autoconhecimento que a constelação oferece, né? Para quem vai fazer a constelação. É esse momento de calma, né? Esvaziar a mente, tirar aquela ruga da testa, respirar, Sim. dessa vida tão corrida que a gente tem, né, É. Geraldo? Nós estamos adoecendo muito por isso, Lilian, que é a questão, né, de dar muita atenção àquilo que não tem um real valor. Né? A gente, quando a gente vê os traumas, a gente vê que nós estamos caminhando em cima de irrealidades, né? De apegos, de vontade do ego, e isso só dá sofrimento. Né? Porque é tão irreal que acaba. Se você quer alguma coisa real na sua vida, ele tem que ser algo que seja durável para sempre. Né? O que é durável para sempre? O amor, né? O ensino, o conhecimento, é algo que nunca se perde. E se a gente tiver nessas bases, um tablet, um celular, a gente sabe que isso só é passageiro. O que é passageiro não pertence à alma, não pertence à consciência e não agrega verdadeiramente. Né? Não significa que você não possa ter, é você não estar apegado àquilo. Perfeito. Né? Que é o que tanto falta na nossa sociedade, né, Geraldo? Eu acho que é a Sim, grande questão da sociedade que a gente vive hoje, né? é, É o ter e não o ser, não é? sim, sim. Geraldo, mito ou verdade? Constelação familiar tem a ver com hipnose? Não, não tem nada a ver com hipnose. Hipnose tem uma técnica própria, né? E a hipnose trabalha muito com o cérebro no sentido de fazer novas sinapses fortes, né? Com o movimento de pêndulo, com o movimento de mãos, com um ressignificar, né? A constelação familiar ela é completamente consciente, trabalhando o inconsciente, ela não tem algo que bloqueia o inconsciente. Inclusive, a constelação familiar, da forma como eu acredito, é trabalhar a presença, estar totalmente consciente do que você está assistindo, do que você está vivenciando, para você, no seu entendimento, poder ressignificar aquilo que você pode ressignificar, aquilo que você sustenta, não o que o terapeuta quer que você ressignifique. Né? É como se eu pegasse e tomar. Não estou dizendo que hipnose é ruim ou é bom, não é isso. Eu estou falando que a constelação ela é um movimento de subjetividade. O terapeuta ele não fica no front, ele não diz isso é assado, isso é cozido. Quem vai saber se isso é assado ou cozido da história da pessoa é a própria pessoa. Ela que vai tomar, né, ela vai ser a tomadora de decisões, não o terapeuta. Exatamente. Que é uma coisa que a gente trabalha muito no curso, né, Geraldo, que você dá de constelação, para Uhum, formar os consteladores, né? sim, Quem vai falar é o paciente, é a pessoa que está ali sendo constelada, né? A gente não vai tirar dedução nenhuma daquilo.
A pessoa Uhum, vai falando e a gente ainda vai perguntando para a pessoa se aquilo está fazendo sentido. A gente vai trabalhando a uhum, questão da respiração durante a sessão, para que aquilo uhum, não seja atropelado e que vá fazendo uhum. sentido para a pessoa, né? Então a Sim, pessoa está sim, muito consciente daquilo, né? sim, sim. Pode falar. Até porque, Lilian, assim, como a história é muito parecida, né, assim, amor, ódio, inveja, todos os movimentos, né, da distorção, todos os movimentos da positividade, nós somos afetados por isso. Então, se eu não me trabalho terapeuticamente, eu, Geraldo, enquanto terapeuta, constelador, eu não faço um trabalho meu, pessoal, de terapia com outro profissional, eu vou ficar direcionando a pessoa para o meu trauma. Então, por isso que é importante que eu não interfira, que eu só seja um condutor para abrir portas. Você quer abrir essa porta? Então vamos lá, vamos abrir essa porta e você vai ver a paisagem e você vai me dizer o que você está vendo, né? É uma E não responsabilidade eu. sem tamanho, né? A gente já conversou muito sobre isso, sobre a responsabilidade de constelar alguém, né? É, é. E a pessoa vai dizer, eu estou vendo a árvore, eu estou vendo o sol, o que significa isso para você, né? Não para mim. Ah, eu vou te dar um significado, e isso termina, apesar que dentro do movimento da formação, muitas vezes eu coloco algumas coisas de arquétipo, de pensamento, como aula, mas dentro de um processo terapêutico, tudo vem, 99,9 vem do seu cliente. Aí o que, que o terapeuta faz, constelador? Ele é um condutor, né? Vamos aqui, né? Muitas vezes o teu cliente, paciente, ele está afetado e ele não sabe o que, que vai fazer. Aí na hora a experiência do terapeuta, pera lá, olha na escuridão, veja o que, que tem mais alguma coisa, vá para trás, vá para frente no passado, no presente, ou no futuro, que diga. Né? E aí ele vai coordenar. É necessário um coordenador, né? É como se você tivesse ali, como professora, ensinando uma pessoa a escrever, a reescrever a própria história, e vai ser a caligrafia dela que vai ser, não vai ser a caligrafia da professora, né? É. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Eu posso constelar um problema de uma pessoa da família? Se a pessoa for mãe, né, ter essa relação, é interessante. Mas eu, como terapeuta, eu costumo olhar o que esse problema da pessoa, da família, te afeta. Porque se você está incomodada, é mais importante você perceber como te afeta para poder produzir uma mudança dentro da estrutura da tua família, da tua vida profissional, do que querer mudar o outro. A gente sabe que essa fórmula de querer mudar o outro não funciona, né? Ela é falível. Agora, se você muda a sua consciência e você trabalha com entendimento e amorosidade, você consegue mudar seu campo energético e afetar o outro, né? Perfeito, perfeito. Geraldo, acho que nós esgotamos aqui. Tem só mais uma pergunta que eu acho que a gente já até abordou durante a nossa conversa, o nosso bate-papo, que é a questão da religião, né? Que muita gente pergunta muito, que a gente já até conversou um pouco sobre isso, que a constelação não tem nada a ver com a religião, Não, né? A gente fala muito sobre ciência, sobre sim, estudo, que tudo isso é comprovado cientificamente, né? Não sei se sim. você tem mais alguma questão aí para colocar em relação a isso. A constelação, ela tem bases científicas, ela é um aglutinar de várias informações, da filosofia, da teologia, né? Hoje muito do campo da biologia, o campo energético, que a gente fala que é o campo mórfico energético, ele foi estudado por um cientista que chama Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake, ele era um biólogo, e ele estudou o campo morfogenético, que é o campo de direcionamento dos golfinhos, das baleias, que é um radar energético que elas têm, onde elas sabem onde é que elas procriaram, onde tem mais água quente, onde tem água mais fria, os morcegos têm, e nós temos também, de uma forma muito reduzida, por conta da civilização, que é a nossa percepção, né? É um local
é um local em nós, que a gente não utiliza muito, mas que fortemente ele é alicerçado no campo da constelação. Aí, nesse campo de percepção, vem outras qualidades a mais que ajudam a trazer as informações do campo da constelação. Né? Eu sou um terapeuta transpessoal, então eu acredito em campos energéticos. O campo morfoenergético ele é uma comprovação científica, mas eu acredito em outros campos energéticos que nós permeamos, inclusive o magnetismo humano, onde eu afeto e sou afetado pelas relações. Né? Não tem nada a ver com religião. A religião ela prega outras questões, tanto o esoterismo, chakras, que eu gosto e permeio, como também dentro das religiões afro, tem essas informações, inclusive o Bert Helling, que é o pai da constelação, honrando aqui o Bert Helling, ele fez o estudo dele todo na África, nos clãs mais primitivos da África. Ele faleceu agora recentemente, não tem mais que 5 anos, acho que tem muito menos que isso, né? E a experiência dele foi toda com a consciência de clã, né? O clã das famílias, o clã e todo esse clã, ele tem uma informação, é um campo informativo, né? Ele quer dizer alguma coisa, essas informações. E os grandes psicólogos falavam do inconsciente primitivo, o inconsciente maior, né? Que é o inconsciente coletivo. É um campo de informação, também é um campo morfogenético. E nós somos permeados por esse local. É isso aí. Geraldo, olha, quase 1 hora já que a gente está aqui conversando. Você vê como passa rápido, né? É uma delícia. Para passar aqui horas, né? Depois, se tiver mais alguma pergunta, eu mando para você, você responde. Deixa o seu contato, deixa o seu contato aqui para os seguidores, que tem gente que está aqui pedindo para as pessoas entrarem em contato diretamente com você, tá bom? Tá bom. E aí eu acho que a gente já pode adiantar, né, o nosso segredo aqui, que a gente vai fazer aqui uma parceria, tá bom? Em breve. Sim. A gente vai disparar a nossa parceria aqui para a gente fazer um grupo de constelação online. Depois, quem tiver interesse, mais para frente a gente vai começar a divulgar. Tá bom? Mas deixa seu contato. Vai lá. Tá certo. Meu contato é Gera_Mesquita Terapeuta no Instagram, @Gera_Mesquita Terapeuta. E vai ser... Nossa, você está falando, já estou todo empolgado relacionado a esse trabalho que a gente vai fazer, que é a constelação. A gente vai doar constelações uma vez no mês, né? Para fazer o movimento com as pessoas nesse momento de que as pessoas precisam dessa ajuda. Sempre precisou. Hoje em dia é mais forte esse apelo, né? Isso. É um movimento de constelar mesmo, de doação. Então, mais aí uns dias a gente vai começar a divulgar, tá bom? Aguardem. Mas, de qualquer forma, se vocês quiserem aí entrar em contato com o Geraldo e quiserem constelar com ele, tá bom? Geraldo, querido, muito obrigada. Meu anjo, muito obrigado. Muito obrigado. Pela sua participação, foi um prazer enorme te receber aqui, Nossa, tá bom? Eu que agradeço eternamente. Obrigada, tá bom. gente. Beijo Obrigada grande. a todos vocês. Boa noite. Obrigada, Geraldo. Boa noite. Tchau, tchau.